Este é o Blog Civil Imobiliário, mais uma entrevista com o desembargador Francisco Loureiro. Agradecer novamente ao Tribunal de Justiça de São Paulo por abrir aqui as portas para essa entrevista. Desembargador Loureiro, muitíssimo obrigado aqui mais uma vez por nos conceder essa entrevista. É um prazer participar do Blog Civil Imobiliário. Eu que agradeço. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema, a gente já teve alguns vídeos, talvez alguns vídeos que eu tenha tratado, há artigos também no blog a respeito disso. E há um projeto de lei também que tenta fazer uma alteração legislativa ao Código de Processo Civil. A gente vai tratar, basicamente, da questão da fraude à execução, de toda uma evolução legislativa que a gente teve desde o CPC anterior, no 593, para o atual Código de Processo Civil. Doutor Loureiro, a grande dificuldade que se tinha no passado era saber, nas circunstâncias em que o terceiro adquirente adquiria a propriedade, se ele poderia ser considerado de boa-fé quando não havia o registro da penhora. Ou seja, a gente faz a busca de algumas certidões, mas a gente não consegue fazer a busca em todo o país. E, eventualmente, se ele fizesse a aquisição da propriedade sem constar qualquer tipo de registro na matrícula do imóvel, a súmula 375 do STJ diz que ele deveria ser considerado terceiro adquirente de boa-fé. Qual que é o posicionamento, como é que ficou isso nos termos do atual Código de Processo Civil? Mais uma vez, essa questão é uma questão que teve uma evolução jurisprudencial. Inicialmente, o 593, o velho Código, dizia que se houvesse uma ação pendente de julgamento, já havia a caracterização da fraude à execução, certo, independentemente do registro da penhora. Ele é irrelevante o registro da penhora. Cabia ao adquirente do bem tirar certidões pessoais do vendedor, do alienante, pelo menos no foro do domicílio dele e no foro da situação do imóvel. É claro que isso não abarcava a possibilidade da existência de outras ações em comarcas diversas do Brasil inteiro. E havia uma séria dificuldade para o adquirente ter absoluta segurança de que aquele imóvel que ele havia adquirido não seria futuramente penhorado. Essa era a situação que havia no velho Código de Processo Civil. Até que o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula muito conhecida, que é a súmula 375. Quem montou a súmula foi uma ministra muito conhecida e excelente ministra, que é a ministra Nancy Andrighi, e ela levou em conta que os brasileiros, miseravelmente, não costumam registrar os seus contratos de compromisso de compra e venda ou não lavram as escrituras rapidamente e as levam ao registro imobiliário, de tal modo que era muito comum que o imóvel estivesse em nome ainda do vendedor, mas já tivesse prometido a venda ou já vendido, mas sem um registro imobiliário. Era a situação que levou à criação da súmula 375. E para preservar a boa-fé dos adquirentes desses imóveis, é que a súmula foi redigida dizendo que, antes do registro da penhora, se presume a boa-fé do adquirente e deve ser preservado o direito dele. E após o registro da penhora, essa presunção ela é destruída e, portanto, se reconhece a fraude à execução. Na verdade, a súmula 375 ela vai de encontro ao artigo 593 do velho Código de Processo Civil e também à disposição semelhante do atual Código de Processo Civil. Há uma certa contradição entre a súmula e o que diz a lei. Bom, a gente teve em 2015 a edição da Lei 13.097, que tratou da questão da concentração dos atos na matrícula, que, de certo modo, salvo engano, artigo 54, parágrafo único, dizia que não poderia, os efeitos não poderiam ser contra o terceiro adquirente quando não registrada na matrícula, ou seja, ele, de certa forma, consolidava a ideia da súmula. Só que meses depois, realmente foi editado o novo Código Civil, que no artigo 792, nos incisos 1, 2 e 3, ele efetivamente fala averbação, considera-se fraude de execução quando não houver averbação, quando houver registro. E o inciso 4, salvo engano, é que repete aquela ideia do 593, inciso 2, que fala que basta que uma ação esteja tramitando. Será que a postura do legislador não foi realmente de proteger ao longo desses últimos anos, desde 2009, com a súmula 375, não foi de proteger o terceiro adquirente de boa-fé? E não estaria ali esse mal posicionado, esse inciso 4, ou realmente você acredita que a ideia do legislador foi de dizer que basta, para ser considerada fraude de execução, uma ação tramitando? O atual Código de Processo Civil
ele tem uma falha de redação. Porque nas ações, no inciso primeiro, que nós chamamos de reipersecutórias, são ações fortes, ações que eu persigo a coisa, uso capião, uma reivindicatória, uma ação anulatória, que eu vou atrás da coisa em si, eu exijo que a existência da ação seja verbada na matrícula. Sim. No inciso segundo, eu exijo que a execução, tenho já um título líquido e certo, seja verbado na matrícula. Perfeito. Mas no inciso quarto, que é uma ação de conhecimento, um direito creditório, direito obrigacional, eu não exijo isso. Basta que exista uma ação pendente, uma ação O termo é tramitável. que tramita. Isso. E a uma que tramita é distribuída ou após a citação. Perfeito. Quando eu falava em pendente, era após a citação. Hoje há uma dúvida sobre isso. Então, ela trata de forma mais rigorosa a ação repersecutória do que a ação simples e pura de cobrança. Então, essa antinomia, os tribunais dirão que se exige o registro da penhora, a averbação da penhora na matrícula para que haja fraude de execução, eu diria que a tendência talvez seja essa, de manter viva a súmula 375, porque vamos dizer o seguinte, a súmula 375 foi editada no velho Código de Processo Civil, quando já havia um dispositivo semelhante ao inciso 4º, e foi editado em cima desse dispositivo. Não houve uma inovação legislativa que revogue a súmula 375. O grande defeito da súmula 375 não é propriamente a sua edição, é a sua interpretação. Houve um acórdão posterior de relatoria do ministro João Otávio Noronha que explicitou o que queria dizer a súmula 375. E essa interpretação, a meu ver, houve uma ampla discussão, não foi a melhor. Porque ele disse que essa presunção de boa-fé que existe antes do registro da penhora, ela é absoluta. Quando, na verdade, quando eu falo de boa-fé hoje do adquirente, a moderna noção de boa-fé não é a noção psicológica. Eu tenho boa-fé enquanto eu não tenho inequívoco conhecimento da mancha do direito que eu tenho. Mas é a noção que nós chamamos de ética da boa-fé. Eu tenho boa-fé enquanto eu não sei e nem deveria saber daquilo que afeta meu direito. Porque, caso contrário, quanto mais omisso eu for, mais boa-fé eu terei. Quanto mais diligente eu for, menos boa-fé eu terei. Essa interpretação que foi feita da súmula 375 pelo ministro Noronha é que não levou em conta isso. Não tem cabimento que alguém que compre um apartamento de 10 milhões de reais aqui em São Paulo, nos Jardins, a zona mais valorizada de São Paulo, não tire todas as certidões possíveis do vendedor, das empresas que ele é sócio. É praxe, faz parte dos usos e costumes. Mas essa mesma cautela é dispensável para o comprador popular que compra um imóvel de 15 ou 20 mil reais numa comunidade. Então, a boa-fé, nesses casos, leva em conta os usos e costumes para aquele negócio específico. Isso não foi levado em conta pelo STJ. A súmula 375, ela protege o adquirente, mas penaliza o credor, que ajuiza a ação. Na fase de conhecimento não tem como averbar ainda a citação, eu posso averbar a execução e repersecutória, mas não fase de conhecimento. E na hora que ganha a ação, ele ganha, mas não leva, porque na hora que ele ganha, ele verifica que o patrimônio do devedor, do executado, foi dilapidado no curso da ação. Mais uma vez, nós temos uma escolha de Sofia. Eu protejo o adquirente, a segurança negocial, eu protejo o credor que confia no judiciário, mas que ganha e não leva porque não consegue executar. Eventualmente a gente pode, portanto, verificar o caso concreto para verificar, portanto, quem era o adquirente, para saber se ele, talvez, pudesse ter a oportunidade de contratar um advogado, de eventualmente buscar as maiores certidões. Mas, por outro lado, também eu acredito que a súmula, ela cria uma obrigação para o credor ser mais diligente. Acontece com muita frequência, por exemplo, nas fazendas, na União, no Estado, no município, numa execução fiscal, pede-se a penhora do imóvel e não se leva a registro. Anos depois, na terceira ou quarta venda do imóvel, um procurador resolve ali, desengavetou aquele processo, poxa, vamos aqui verificar a qualidade dessa execução. Opa, esse imóvel já foi vendido, mas eu já tinha feito a pedido da penhora. Isso não foi levado a registro. Ou seja, talvez o intuito da súmula também tenha sido de criar uma proatividade um pouco maior ao credor. Vamos lembrar que na execução, o próprio Código de Processo agora, nesse ponto, eu acho que o Código revogou ou mitigou a súmula. Ele fala que não é fraude a execução antes da averbação da existência da ação. Se tiver averbada a existência da ação, ainda que não haja penhora registrada, ali já há fraude à execução. Nesse ponto, a súmula tem que ser readequada ao novo código. O código agora é claro. A averbação da execução na matrícula do imóvel
induz fraude à execução. Do mesmo jeito, a averbação da ação repersecutória. Eu preciso de penhora? A resposta é, em hipótese nenhuma, basta a averbação da ação para que destrua a boa-fé do adquirente. A súmula foi parcialmente revogada nessas duas ações. A questão é, nas demais ações, o que me preocupa são aquelas ações em que eu tenho ação de conhecimento, uma indenizatória comum, Sim. em que eu não posso averbar a existência da ação, porque eu não tenho crédito formado ainda, eu não tenho crédito reconhecido judicialmente, não posso averbar, a lei me proíbe, e quando eu consigo ganhar, e na hora que eu vou fazer a penhora, neste meio tempo, o devedor, ciente, evidentemente, da ação que ele iria perder, ele já esvaziou o seu patrimônio para terceiros supostamente de boa-fé. E ele fica desarmado. Essa é a situação mais preocupante. Quase que obriga hoje o credor a tomar uma providência, a pedir uma tutela provisória de urgência, pedindo para averbar a existência da ação de conhecimento na matrícula do imóvel, que o juiz pode deferir ou não. Ele fala, mas eu não posso também, não tenho certeza se tem razão ou não. Eu não quero já, desde logo, averbar a existência dessa ação. Quer dizer, fica sujeito ao critério judicial disso. A preocupação é essa. Eu sacrifico o credor ou sacrifico o adquirente? Esse é o dilema que os juízes vivem. O 792, ele causa ainda mais dúvidas, até porque, salvo engano, no parágrafo 2º, diz que o adquirente de bens móveis, ou melhor, de bens não sujeito a registro é quem deve fazer a busca dessa certidão. Numa interpretação literal, nos faz entender que se um bem imóvel ele é um bem sujeito a registro, seria desnecessário, portanto, a obtenção dessas certidões. Né? E é estranho, porque se eu comprar, por exemplo, a sua biblioteca, eu não precisaria buscar as certidões. Mas se eu estou comprando um imóvel, eu necessariamente teria que... Né? Mais uma vez, é uma contradição legislativa. Ela torna, às vezes, mais... claro que o bem imóvel que não depende de registro, ele fala, bom, em tese eu aplico usos e costumes, mas é claro que um bem imóvel que normalmente tem o maior valor, o natural é que eu buscasse as certidões. O ideal mesmo é que o STJ revisse não a súmula 375, mas revisse o acórdão posterior que, em caráter vinculante, interpretou a súmula e dissesse, olha, a boa-fé subjetiva, que é o que se trata aqui do adquirente, é aferível caso a caso. Só há boa-fé subjetiva se ele, segundo os usos e costumes aferíveis do caso concreto, não soubesse e nem fosse razoável que ele pudesse saber da existência da ação. Em certos casos, isso é um absurdo. Por exemplo, na compra e venda entre familiares, é inadmissível que o familiar não saiba que o seu pai, que o seu irmão, que o seu cunhado era devedor de uma certa quantia. Mas, pelo repetitivo, isso é vinculante. Há uma presunção de boa-fé, o que não é verdade. Perfeito. Doutor Loureiro, eu queria agradecer muitíssimo mais uma vez a sua entrevista. Há um PL, que é o 5882-2016, que pretende trazer uma reforma, uma alteração legislativa justamente ao 792, inciso 4º, para dizer que pode ser considerado fraude de execução quando há uma ação tramitando, desde que observado o que diz a Lei 13.097. Mas é ainda um projeto de lei. Já foi, salvo engano, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não temos uma definição. O ideal que o projeto de lei viesse acompanhado de uma ressalva dizendo e também podem ser averbadas nas matrículas a existência de uma ação de cobrança na fase de conhecimento. Ou seja, com isso eu faria uma solução equilibrada para proteger o adquirente, mas para proteger o credor que tem algo a receber enquanto ele aguarda a decisão judiciária. Essa é a forma mais equilibrada de redigir uma nova norma. Meus amigos, eu gostaria mais uma vez de agradecer aqui ao desembargador Francisco Loureiro pela paciência e por ter aqui atendido o nosso convite. Há muito tempo eu queria ouvir ele e para mim foi um enorme prazer estar aqui com ele discutindo temas extremamente relevantes de direito imobiliário. Muito, muito, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a todos. Obrigado.